Olha, uma das ações que mais dá o que falar no Brasil, sem dúvida, é a Petrobras. Mas a pergunta de US$ 1 milhão é: quanto ela vale de verdade? Essa é a questão que todo investidor se faz e hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. Qual o preço justo? Parece simples, né? A gente quer um número, um alvo, para saber se tá barato ou se tá caro. Só que quando o assunto é Petrobras, essa busca por uma resposta única é, na verdade, o começo de uma armadilha. Exatamente. Focar em um único preço justo pode levar a decisões de investimento bem equivocadas. E nesta análise a gente vai entender por que essa pergunta é tão enganosa. Ok, vamos começar por aqui. Por que é que essa pergunta engana? Porque o valor de uma empresa como a Petrobras não é um número estático, sabe? Não está escrito em pedra. Pelo contrário, é super dinâmico. Muda o tempo todo. E essa frase aqui, ela resume a ideia principal de toda a nossa conversa. O valor da Petri 4 não é uma foto, é um filme. Depende do que está rolando no mundo, na economia e, claro, principalmente na política. Tentar cravar um preço justo é simplesmente ignorar como o jogo funciona de verdade. Então, para a gente conseguir entender o valor real, a gente precisa ir muito, mas muito além daqueles números que todo mundo olha de cara, tipo lucro e dividendo. O buraco é bem mais embaixo. O ponto-chave é este aqui. O preço justo depende de uma teia de fatores. Lógico, lucro, preço do petróleo, isso é super importante. Mas o que de fato define o valor no longo prazo são essas outras coisas. O risco de interferência, o plano de investimentos e talvez o mais importante de tudo, a confiança do mercado. E isso leva a gente para uma distinção que é, fundamental. Uma coisa é uma ação estar barata de verdade, sabe? Tipo, o mercado está errando para baixo. Outra coisa completamente diferente é uma ação estar com desconto por um bom motivo. O preço parece baixo, mas na verdade ele está só refletindo riscos e incertezas que são bem reais. A grande dúvida com a Petri 4 é: de que lado ela está? Beleza, se procurar um número mágico, não adianta. Qual é o jeito inteligente de olhar para isso? É mudar o foco. Em vez de ficar caçando uma resposta, a melhor estratégia é fazer as perguntas certas. Essa é a primeira e talvez a mais importante de todas. Muita gente olha para a Petrobras e fica, nossa, encantado com aquele histórico recente de dividendos. Mas investir no fim do dia é sobre o valor que a empresa vai gerar amanhã, e não sobre o dinheiro que ela já distribuiu ontem. Olha aí. Pouco tempo atrás, mais uma distribuição bilionária foi aprovada. Isso reforça aquela imagem de ótima pagadora de dividendos. O que é bom, claro, mas também cria uma armadilha mental, sabe? Aquela de projetar o passado para o futuro como se fosse uma certeza absoluta. E a realidade é essa. O que passou, passou. O futuro da Petrobras tem novas variáveis na conta, principalmente a necessidade de reinvestir pesado no negócio. E isso nos leva direto para a segunda pergunta essencial. Uma empresa de petróleo não vive só de tirar o óleo do chão e vender. Ela precisa o tempo todo investir rios de dinheiro para manter e aumentar a produção. E esse investimento, ele compete diretamente com os dividendos. E olha, os números são absurdos. O plano de negócios fala em mais de 100 bilhões de dólares em investimentos. Essa grana toda que é usada para garantir o futuro da empresa é um dinheiro que não vira dividendo hoje. Não que seja ruim, pelo contrário, mas muda completamente a conta para quem estava esperando que aqueles dividendos do passado fossem se repetir para sempre. Agora, vamos para a pergunta mais delicada. A Petrobras não é uma empresa qualquer, ela é estratégica para o país. E isso adiciona uma camada de complexidade que simplesmente não existe em outras petroleiras privadas, o famoso risco de interferência política. E esse risco, claro, tem um preço. O mercado olha para a Petrobras e, mesmo vendo o caixa que ela gera, aplica um desconto. Ele basicamente diz: olha, eu não pago por ela o mesmo que pagaria por uma concorrente privada, porque aqui existe uma incerteza a mais. Parte desse desconto pode até ser uma oportunidade, mas outra parte pode ser simplesmente o preço justo desse risco. Então tá. Se não dá para confiar num único preço justo, qual a alternativa? A abordagem mais madura, mais profissional, é pensar em cenários. É construir uma faixa de valores possíveis dependendo das premissas que se assume. Esse quadro aqui deixa isso claríssimo. Pensa num cenário otimista. O valor da Petrobras é 1. Agora, num cenário pessimista, com o petróleo lá embaixo e risco político nas alturas, o valor é outro, bem menor. A mesmíssima empresa pode ser vista como barata, no preço, ou cara. Tudo depende do futuro que cada um acredita ser o mais provável. No fim das contas, a conclusão é esta.
Qualquer um que chega com um preço-alvo para Petro 4, sem explicar as premissas por trás, que preço do petróleo está usando, qual nível de investimento, qual risco político, essa pessoa não está fazendo uma análise, está fazendo um chute, por mais bonito que ele pareça. Um número solto sozinho não explica absolutamente nada. E a gente chega, então, no coração da questão. Investir em Petrobras não é sobre acertar um número na mosca. É sobre comprar uma tese, um conjunto de crenças sobre o que vai acontecer com a companhia. Primeiro, e mais óbvio, o futuro dela está amarrado no preço do barril de petróleo lá fora. É uma variável que ninguém aqui controla. Segundo, o câmbio. Como a receita vem em dólar e uma parte dos custos não, a variação do dólar tem um impacto direto gigante nos resultados. E terceiro, o fator mais crítico e, convenhamos, imprevisível de todos. O futuro da Petrobras depende de quem está no comando do país e de qual vai ser a estratégia para a empresa. Uma análise madura, portanto, exige uma tese clara. É preciso entender o que pode dar certo, o que pode dar errado, e se o preço que a gente vê na tela hoje oferece uma margem de segurança que compense esses riscos. É parar de procurar resposta fácil e começar a entender o jogo de verdade. E, para a gente fechar, fica a pergunta final. Antes de questionar se Petro 4 está cara ou barata, a reflexão mais importante é esta aqui. Qual Petrobras está sendo comprada? Aquela máquina de dividendos do passado, que talvez não se repita? Ou uma gigante do petróleo cheia de potencial, mas também carregada de riscos futuros? A resposta para essa pergunta vale muito mais do que qualquer preço-alvo que alguém possa dar.